Então, meus irmãos, voltamos então aqui, né, falando da graça, né, após este percurso, né, bíblico e após a definição, né, de Santo Agostinho e a escolástica, vamos tratar do terceiro elemento, né, da graça, né, após aquela discussão, né, agostiniana e a escolástica, né, aquela definição, né, entre esses dois pontos, né, de vista, né, o agostiniano que via a graça como um auxílio à natureza do homem, ao homem para a prática do bem, que o conduzia à prática do bem, e a escolástica, né, que vivia a graça mais como hábito, né, com a graça como sendo uma qualidade do homem que se unia à sua natureza como quase que como fizesse parte da sua natureza, a natureza do homem, que o levava, que o conduzia, né, à prática do bem e o habilitava, né, a uma relação com Deus. Nós chegamos por último então ao terceiro elemento, né? Este terceiro elemento ele chega para garantir, para mostrar na teologia sobre a graça que é preciso realçar, ela precisava, aliás, realçar o sujeito da ação, né, que é o Espírito Santo. Então, o terceiro elemento ele tem a ver com a divinização do Espírito Santo no homem, com a inabitação do Espírito Santo. Então, se procurava com essa teologia agora, com essa doutrina da graça, recuperar aquilo que os padres, né, anteriores a esta doutrina, os padres agostinianos que sustentavam a ideia de Santo Agostinho, né, Vitor Hugo, escola franciscana, e a escolástica, né, que defendia a outra ideia, né, a tese da graça como hábitos, né, perderam, né? Então, terceiro elemento, né, que é importante, que é a ação do Espírito Santo, o sujeito da ação no homem desta graça, precisava ser novamente relembrado, recobrado, colocado ali como também fazendo parte desta doutrina sobre a graça. Então foi isso que eles fizeram, muitos teólogos, e nós vamos ver essa recuperação, porque não era uma coisa nova. Os padres gregos, né, lá na patrística, já tinham falado do Espírito Santo como inabitação no homem, como aquele que é o autor, o sujeito da vida espiritual no homem. E é o que nós também vamos constatar no Catecismo da Igreja Católica, no número 2003, diz assim: a graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, nós vemos aqui que agora, né, não era só a graça de Deus, não era só um auxílio ao homem, né, a graça criada, né, como vimos Santo Agostinho, com a doutrina de Santo Agostinho. E a graça também não era só um hábitos, né, como nós vimos na escolástica, ou seja, não era só a qualidade da natureza, colocada ali na natureza humana que o ajuda a chegar a uma relação íntima com Deus. Mas a graça tem também o seu terceiro elemento, que é a própria ação do Espírito Santo na vida do homem, né? A inabitação do Espírito Santo, ou seja, a partir desse terceiro elemento se recupera o que muitos destes outros teólogos, né, haviam perdido. E este termo, né, inabitação do Espírito Santo no homem, né, a comunhão com Cristo, o que significa? Significa estabelecer uma relação
interpessoal, que consista em uma doação que Deus faz de si próprio ao homem, né, à criatura humana. E o que mais? O que mais significaria dizer isso? Além dessa doação de Deus, né, ao homem, uma doação plena, né, nós podemos constatar isso na própria Eucaristia, na comunhão, essa inabitação, essa ação do Espírito Santo, inabitação trinitária, que depois muitos santos também vão usar este termo, né? Elizabeth da Trindade, né? Os grandes místicos também, os santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, até a própria Catarina de Sena, enfim, esses grandes mestres da espiritualidade usam este termo, né? Consistia também em deixava o homem livre, né, para acolher ou não, né, a graça de Deus, acolher ou não, ser templo do Espírito Santo. Então, o termo, né, já dizia, né, o que realmente queria significar, né, o que realmente seria a inabitação, né, do Espírito Santo, a inabitação trinitária. E este termo ele foi mais aprofundado por Matthias Joseph Schaben, acho que é mais ou menos isso o nome, estranho aqui, Matthias Joseph, que é do ano de 1835 a 1888, né, o ano que ele viveu. Então ele aprofundou esse termo, né, criando assim uma teologia da graça, de modo que explicasse, recuperasse, né, esse elemento então, que foi muitas vezes esquecido quando se falava da doutrina da graça. Então, a partir da metade do século XX, a teologia sobre a graça ela se desenvolve e alguns autores colocavam em primeiro lugar a pessoa, né? Pois a pessoa humana, como outros, né, colocavam a própria ação do Espírito Santo, como foi relembrado, né, neste último elemento, como mestre da doutrina sobre a graça. Então, tende agora a se inverter, né? O que antes se colocava auxílio, né, a graça criada, depois a graça como hábitos, né, a qualidade, uma graça colocada na natureza humana, era tão unida à natureza humana que se tornava quase como uma qualidade da natureza humana. E por último, a graça incriada, né, que é a inabitação do Espírito, na metade do século XX começa a se inverter, né? O Espírito Santo passa agora a ser visto como o primeiro, né, da graça, né? Então, a inabitação do Espírito Santo ela é importante, né, a partir do século XX, porque o Espírito é o primeiro na vida do homem, né, que faz suscitar esta vida no homem, esta abertura no homem para acolher a graça de Deus. E o próprio Karl Rahner, né, ele insistiu muito nessa questão aí da inabitação. E ele dizia que essa inabitação de Deus no homem não era uma simples consequência da graça habitual, né, hábitos, né, ou da graça criada, né. Ele diz que é Deus mesmo que se comunica, que se dá, né, ao homem na sua própria realidade. E dizia mais ainda que porque Deus, né, enquanto Espírito, inabita no homem, uma graça incriada, ele opera a transformação interior de graça, né? Ele quem
opera a transformação, a modificação no homem, daí a graça criada, né? E, por exemplo, como ele operaria, né, no homem, como ele transformaria o interior do homem. E aí entra a questão das graças sacramentais, por exemplo, o perdão dos pecados, conhecimento da fé, né, a divindade do próprio Cristo, a santificação ou a união do homem com Deus, né, e depois a vivência de, de um relacionamento com a igreja, né, do homem, né, com a igreja e seu mistério. Então, essa presença do Espírito Santo, diz Carrara, né, geraria e gera no homem o que os padres, aliás, o que os mestres da espiritualidade, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, vão chamar de consolação interior. E o que seria essa consolação interior? Ele disse que seria uma alegria, né? Aquele sentimento de paz, né? Que impulsiona o homem livremente ao abandonar-se em Deus, né? Como aconteceu na vida de muitos santos. Daqui, né, nós possamos então falar de uma espiritualidade, né, cristã diversificada, mas sempre ligada à ação de Deus na vida de cada cristão. Então, com Carrara, né, ele recupera, né, novamente a ideia, um ponto, aliás, o sujeito central desta graça na vida do homem. E daí vamos ter muitas críticas, né, porque Carrara, né, começa a entrar na questão de uma graça assim, existencial, sobrenatural, né? Aquela disposição do homem de acolher Deus, né? Então primeiro vem o Espírito Santo e faz o homem se abrir para acolher Deus, e aí Von Balthasar vem, né, já, né, dizer, contradizer um pouco, né, dizendo que a graça é para todos, a graça é para toda a humanidade e depende muito da forma de vida, né, de cada cristão, né? E aí ele diz que como assim, da forma de vida de cada cristão? Porque cada cristão é chamado, né, a se conformar a Cristo, né, a ver em Cristo, né, o exemplo de vida, seguir o Cristo e não simplesmente estar aberto, né, a graça. É claro que é importante estar aberto, mas também esta abertura deve levar o homem a querer se conformar a Cristo, seja na humilhação, na pobreza de Cristo, na obediência de Cristo, do sofrimento de Cristo, né? Que sempre esteve presente, né? Ou seja, ele diz assim que Cristo se encarnou, né? A graça de Deus se encarnou e quis desde o início da sua encarnação com Maria, né, na metade da sua vida, né, com os apóstolos, e no final lá na cruz, né, no sepulcro, com as mulheres de Betânia, e ao pé da cruz e no sepulcro, ele quis que pessoas participassem da sua vida, né, da sua forma de vida. Então, é a forma cristã pela qual Cristo nos chama, nos move para uma santidade, nos afasta da vida do mundo. Então é aí que mora, né, essa graça, né? Então não basta só ter a abertura, mas é preciso seguir a forma de vida de Cristo, né? Então Carrara, ele disse que falta isso na teologia aliás, Von Balthasar disse que falta isso na teologia de Karl Rahner.
E então, mas voltando aí ao pensamento de Karl Rahner, né, sobre essa existência sobrenatural, esse acolhimento de Deus, Rahner diz que o homem ele se prepara para receber a graça, né? Pois é uma abertura, o homem desde sempre ele está aberto ontologicamente a Deus. Logo, a graça não pertence à natureza humana, porque senão não seria mais graça, mas vem de Deus. Isso é bem claro. E o que seria então esta abertura do homem a Deus? Seria uma potência dinâmica e desconhecida, perenemente presente em cada homem, que se abre a Deus, e é nessa abertura, nessa aceitação livre, né, do seu existencial sobrenatural, que o homem transforma a própria vida em uma existência de graça. Então, como ele vai fazer isso? Como é que nós podemos dizer realmente que o homem tem essa abertura ao sobrenatural? E Rahner diz que é porque o homem ele é um ouvinte da palavra. Então, sendo um ouvinte da palavra, ele é um sujeito aberto ao conhecimento. Então, nesse sentido, ele compreende a sua limitação. E como o homem tem o desejo de ser mais que um ser limitado, ou seja, de transcender, né, essa limitação, de transcender o seu ser, ele acaba se abrindo para o infinito, né? No caso aí para Deus, de modo que ele chegue a superar essa sua finitude. Então daqui, né, nós podemos falar de uma abertura antropológica rumo a Deus, ou seja, um desejo natural de Deus. Né? No latim é desiderium naturale videndi Deum, né? Um desejo natural de ver a Deus. E assim o homem é ontologicamente, né, religioso por natureza, né? Ele é um ser religioso por natureza porque ele tem esse desejo natural de ver a Deus, de superar, né, sua limitação, de sair, né, da sua finitude. Então, daí os santos falam, né, que aquela inquietação interior que o homem sente dentro de si e às vezes busca de modo errado no mundo, né, das coisas, nos prazeres, é isso, é esse desejo de ver a Deus. Como ele não compreende isso, não tem uma justa orientação para se unir a Deus, ele acaba buscando essas orientações nas coisas do mundo, nos prazeres, no pecado, e assim acaba, né, se limitando às coisas terrenas e não busca as coisas do alto, as coisas de Deus. Então, assim nós podemos entrar em um outro contexto, né, que vamos falar sobre essa ordem natural e essa ordem sobrenatural no homem, né? Esse desejo que ele tem de Deus, que a partir daí nós vamos começar a ingressar então na questão da espiritualidade no homem, né? Que é esse movimento, né? Essa dinâmica interior que ele tem, né? Por querer se abrir, né? Por Deus, esse desejo que ele tem por Deus. E a espiritualidade é isso, né? É esse desejo, né, interior de superar suas limitações neste mundo, de querer vencer, né, tudo aquilo que o aprisiona, que o inquieta neste mundo, e a fim de que ele possa sair de si mesmo para se encontrar, né, com o seu Criador, né, se encontrar uma finalidade, um objetivo na sua vida. Então, o homem, quando ele se inquieta, né, interiormente, busca realmente compreender os seus desejos interiores, essa sua inquietação interior, ele acaba por encontrar Deus. Mas quando ele
tem essa inquietação e não se deixa levar pela graça de Deus, por esta abertura a Deus, né? Ele acaba querendo preencher o seu vazio, a sua inquietação com as coisas do mundo, com as ordens naturais, que é o que nós veremos no próximo vídeo. Obrigado, Deus os abençoe. Bom estudo.